Meu nome é Márcia Arendt Braga, eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro de 1957 e passei minha infância na beira da praia, morava em Ipanema, no tempo que Ipanema ainda era um bairro bem simples, a gente andava de short, descalço, na rua, ia pra praia, voltava, brincava na rua, né, fazia festa junina na rua, enfim, era uma infância, eu acho que normal, né, de quem mora em qualquer cidade do interior hoje em dia. E naquele tempo a gente podia fazer isso no Rio de Janeiro, então foi uma infância realmente muito privilegiada. E ali eu cresci, né, mas conforme eu fui crescendo, a cidade foi crescendo muito também e foi ficando muito diferente, né. As belezas do Rio de Janeiro, que continua sendo uma cidade maravilhosa, começaram a ficar meio cinzentas assim para mim, né. Eu fui percebendo algumas coisas que foram acontecendo, né, com o crescente de qualquer cidade, poluição, barulho, violência, essas coisas todas com as quais a gente lida em cidade grande. E, ao mesmo tempo, eu desenvolvi um amor e uma paixão muito grande assim, por estar nos ambientes naturais, né, e claro, ainda tinham praias maravilhosas lá, mas aí eu comecei na adolescência e tudo, a ter esse interesse por sair do Rio, viajar. Meus pais viajavam muito, também gostavam muito de viajar, então tive muita oportunidade de conhecer vários lugares do Brasil com eles. E aí na adolescência mesmo, né, a minha adolescência eu vivi em plena ditadura militar, né. Então eu fui percebendo as atrocidades que os adultos, né, eram capazes de cometer e fui criando uma certa aversão por esse mundo adulto estruturado, institucionalizado, enfim, que hoje em dia tem mais dimensão do que seja, né. Mas naquela época, assim, parecia que todos os adultos eram hipócritas, eram mentirosos, eram violentos, né. Fiquei com essa marca pelas coisas que eu percebia, via, enfim, e sentia, né. E assim que eu pude, eu comecei a procurar a possibilidade de sair do Rio. E aí no meu primeiro casamento eu fui morar no interior da Bahia, né. Primeiramente a gente foi morar numa fazenda de cacau, trabalhamos lá e tal. Eu tinha me formado, eu tinha feito curso de secretariado no 2º grau, né, naquela época, e já tinha trabalhado numa empresa de economia mista no Rio, tinha passado no concurso e tal, então tinha esse background e fomos para lá. Mas aí depois a gente acabou saindo de lá para ir para uma comunidade alternativa, naquele tempo chamava assim, né, o que hoje se chama Ecovila, comunidades intencionais, enfim, naquele tempo era a comunidade alternativa que chamava. E meu filho também acabou, eu tive um filho, né, meu filho acabou nascendo num ashram de Kundalini Yoga, em Belo Horizonte, aí já tinha ido para Belo Horizonte, enfim. Fomos morar em Belo Horizonte num ashram, e assim foi, né, assim foi. Depois tive um segundo casamento com uma pessoa que também comungava dessas coisas alternativas e tudo, mas o fato é que quando eu tinha 18 anos, 18 anos, enfim, no final da década de 70, eu tinha vindo a Goiás, né, e eu vim a Goiás porque já existia entre as pessoas da minha geração que estavam conectadas com esse retorno à natureza, com a valorização das tradições nativas, né? Eu fazia parte da comissão pró-índio, enfim. As pessoas que já estavam com essa conexão tinham essa notícia, vamos dizer assim, né? Mas na verdade eram profecias que se juntavam, que coincidiam, falando de que em algum momento, né, o ser humano com essa mentalidade predatória, com esse capitalismo selvagem, né, com essa visão de lucros e tudo mais, ia acabar corrompendo os recursos naturais do planeta e acabar se sentindo à parte desse ambiente, né, separado desse ambiente, com direito de usurpar, usar, degradar, enfim. E que em algum momento ia haver uma transição planetária, um movimento do planeta
em função dessa insustentabilidade, né, do comportamento humano, e que várias questões climáticas iam acontecer. Isso eu estou falando no final da década de 70, tá? Porque, né, quem nasceu recentemente, quem tem 20, 30 anos, né, não sabe que a história é antiga, né? E que no Brasil existe um lugar, o centro do Brasil, que iria sobreviver a tudo isso, né? Então, com 18 anos, como eu já sabia, ou eu tinha esse conhecimento, né, eu peguei minha mochilinha e vim para Goiás, sozinha, né, de ônibus. E eu não sabia exatamente para onde ir, Goiás é muito grande, né? Então eu fui para Goiás Velho, né? E de lá acabei fazendo outras viagens, desci o Rio Araguaia, fui para a Ilha do Bananal, enfim. Conheci Goiás, me apaixonei, né, pelo pôr do sol, pelo bioma, enfim. E dali eu escrevi até um poemazinho dizendo que um dia eu vinha morar aqui, né? Um dia eu vinha morar em Goiás. E depois voltei para o Rio e vida que segue, fui morar na Bahia, fui morar em Minas, morei em Minas em vários lugares, inclusive. E acabei voltando para o Rio e os últimos 24 anos antes de eu vir para cá, eu estava morando no Rio mesmo. Mas isso aí só para pontuar que já existia essa sementinha plantada lá atrás, né? Aí depois que eu voltei para o Rio, né, e fiquei esse tempo lá, que eu tive meu segundo casamento e tudo mais, né, que eu criei mais 2 filhos, eu acho importante assinalar isso, né? Tem um traço meu, assim, de maternidade, que eu criei meu filho enquanto eu estava amamentando ele, como eu morava em comunidades e tudo, e tinha muito leite, eu amamentei mais 10 crianças, então eu tenho 10 filhos de leite. Depois que nesse meu segundo casamento eu criei mais 2 filhos dele, né? E assim eu fui tendo essa oportunidade de conviver, todos meninos, né? Tudo menino. Na minha experiência na Bahia, eu convivi com parteiras, raizeiras e comecei a participar de partos. Embora naquela época eu não tivesse filho e a tradição dizia que quem não pariu ainda não pode assistir parto, elas me chamavam porque eu sabia aplicar injeção, eu tinha conhecimento de primeiros socorros. E aí nessa eu comecei a assistir partos e tal, e essa conexão, né, com as tradições nativas, além, né, dos povos originários do Brasil mesmo, né, começou também a criar uma importância muito grande dentro de mim. E no Rio, né, voltando para o Rio, eu desenvolvi uma carreira, vamos dizer assim, não sei se posso falar assim, porque não é só um meio de vida, era um meio de vida no sentido mais abrangente da palavra, né? Era a minha vida mesmo. Eu comecei em 1986, né? Eu comecei a estudar e praticar as artes taoístas de cura. Isso inclui acupuntura, medicina chinesa, tai chi, qigong, alquimia taoísta, shiatsu, né, e várias coisas, moxa bustão, tudo que inclui a medicina chinesa, tudo que está incluído na medicina chinesa, né? E foi com isso que eu vivi, né? A minha vida, né, os meus cuidados pessoais fluíam a partir daí. Eu também, até um determinado momento, eu era macrobiótica e tudo, né? Era muito comum também nas pessoas da minha geração que começava a buscar outras opções de alimentação mais voltadas para a natureza e tudo mais, né? Mais saudáveis e tudo, menos industrializadas, desde aquele tempo, né? Então, e assim eu vivi, né? Até um momento que chegou um swami indiano no Rio, né? Que o swami é aquela pessoa que dedica a vida à espiritualidade, é como se fosse um sacerdote, né? Ou um monge. Mas ele dedica a vida à espiritualidade e com isso ele consegue agregar pessoas que ele vai dando iniciação e vai tomando como discípulos e tudo mais. Então eu recebi uma iniciação e a gente veio a Brasília. Brasília tem um templo dedicado a esses swamis, são 2, né? Agora os 2 já desencarnaram, né?
E nessa viagem a Brasília eu conheci um casal que morava aqui. Então foi a primeira vez, isso foi em 1999, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Alto Paraíso. E aí a pessoa me contou que aqui era um lugar que tinha fluxo de pessoas que vinham, que eram pessoas alternativas, espiritualistas, vegetarianas, naturebas e que tinham essa sensação, né, de que esse lugar era um lugar específico, né, com uma energia muito forte e que estava muito conectado, as pessoas que estavam aqui estavam muito conectadas com essa história da transição planetária e estavam aqui, chegaram aqui com o projeto Rumo ao Sol. Acho que, se não me engano, 100 famílias, pessoas da minha geração, em 79 exatamente, 78, 79, e com isso, essa cultura, que a gente chamava de alternativa na época, né, se estruturou de uma forma muito evidente aqui, né, muito forte. E aí ela me contou como é que era a vida dela, que ela plantava ervas, ela tem uma pousada, ela ainda mora aqui, inclusive. Enfim. E eu fiquei com isso na cabeça, Alto Paraíso de Goiás, pesquisei, vi que tinham ecovilas, comunidades alternativas, eu ainda tinha muito interesse nisso, ainda tinha muita vontade de voltar a viver essa experiência, né? E quando foi 2010, só em 2010 que eu consegui vir, né? E aí eu vim também assim com essa sensação, né, de que essa experiência podia mudar minha vida, entendeu? E realmente chegando aqui, ao chegar, na época não estava ainda tão degradado, não tinham tantas monoculturas e pastos como tem agora no caminho, né, de Brasília para cá. Então, ao chegar, a gente já se deparava com essa maravilha do Cerrado, com esse céu, né, com o pôr do sol, com as estrelas, com as coisas mais maravilhosas, assim, mágicas, né? E eu cheguei, então, já sentindo, assim, que eu estava voltando para casa, sabe? A sensação era essa. E aí vim, conheci, né, quis ir a São Jorge, Cavalcante, e nos últimos dias eu fiquei em Alto mesmo, em Alto Paraíso. Conheci as pessoas, me inseria na vida cultural, né? A vida era bem mais tranquila também, né? As pessoas faziam músicas na Praça do Bambu, acendiam fogueira, cantavam, né? E tinha um pôr do sol maravilhoso lá, passava um carro de som tocando mantra naquela época. Eu falava, gente, não é possível, isso aqui é muito diferente. E assim foi. A minha mãe ainda era viva nessa ocasião, então eu voltei para o Rio, né? Falei para o meu filho, para o meu irmão, para a minha família, né? Falei, olha, depois que essa missão aqui com a mãe acabar, né, que eu for liberada, eu vou morar em Alto Paraíso. Ah, mas é muito longe. Ah, mas por que não vai para o sul de Minas? Ah, por que não sei o quê? Falei, olha, sul de Minas eu já tentei, já morei, já fiz até concurso para lá, porque depois eu me formei em fisioterapia também, né? E não rolou, não acontece. Eu vou para lá, levo meu trabalho, não acontece nada, entendeu? Então eu vou para Alto Paraíso porque eu senti uma coisa bem forte lá, sabe? Então tá. E aí, quando foi 2012, a minha mãe desencarnou. E eu vim em julho, e aí veio meu irmão, meu filho, sabe? A galera veio também para conhecer, né? Que lugar é esse, afinal. E eles passaram 15 dias aqui conhecendo tudo, indo nos atrativos, nas cachoeiras, tomando banho de rio. Toda a minha família gosta muito de natureza, né? Meu irmão, inclusive, trabalhou no ICMBio há muito tempo, engenheiro agrônomo, está aposentado agora. E aí, quando eles foram embora, eles falaram, realmente você tem que morar aqui mesmo, tem tudo a ver contigo. Então, eles me deram a bênção, né? Eu fiquei bem feliz. E nisso, assim, eu continuava procurando ecovilas e tal, e um amigo, né, que muita gente chegou em 2012, porque tinha profecia maia, do dia 21 de dezembro de 2012, que o mundo ia acabar, ou que a transição planetária ia acontecer, assim, de uma hora para outra, né? Pelo menos a gente acreditava que ia ser assim, plim, né? Virou.
Então muita gente chegou e a gente foi fazendo amizade, o pessoal que estava chegando e tudo, e uma pessoa que já frequentava aqui há muito tempo, virou para mim e falou assim: Márcia, você aqui na cidade já está morando numa comunidade, porque todo mundo se conhece, todo mundo que veio de fora tem esses mesmos propósitos, né? Quem não veio de fora tem esse pessoal, os quilombolas, né, que se afinam muito com a gente, tem um pensamento muito similar, apesar de uma cultura muito distinta, né, mas eles têm essa coisa preservacionista, sabe? Essa coisa de honrar as tradições, então eles se afinam, nos ensinam muito, são grandes mestres, né? E aí assim eu fui ficando na cidade, né, e aprendendo. A Dona Flor me pegou, quer dizer, eu fui conhecer a Dona Flor, a gente deu match, assim, né, e aí ela já disse que eu era parteira, que eu, sabe, tinha que estar junto com ela para aprender mais, para partejar, e assim eu me tornei parteira mesmo, entendeu, com essa bênção da Dona Flor. Então as coisas foram evoluindo nesse sentido, assim, de uma integração muito forte com a cultura local e com esse pessoal que chegou, né, com os alternativos, vamos dizer assim. E até que um coletivo que estava chegando também começou a procurar a terra e acabou comprando o que hoje é o Instituto Biorregional do Cerrado, que são meus vizinhos aqui. E a gente ficou muito amigo, sabe? Eu me afinizei muito assim, com a proposta deles, eram justamente pessoas com essa mesma dinâmica de vida, né? E assim, pelo menos era como eu via, como eu sentia eles. E aí eles compraram, né? Eles compraram, vamos dizer, 2 glebas dessa fatia que fizeram era Fazenda Veadeiros aqui. Compraram 2 glebas e eu frequentava muito lá, eu ia muito lá, mas assim, eu não sentia assim um chamado para morar com eles lá. Não sei se pela diferença de idade, outro momento de vida, né? Que eu já estava, quando eu cheguei em Alto Paraíso, eu já estava com 54 anos, né? Então eu falei, não. Aí surgiu a oportunidade de adquirir essa gleba aqui, do lado deles, né? E vamos dar uma atenção aí pro pessoal. Falou, gente, valeu. Eles adoram dar uma conversadinha de vez em quando. Mas enfim, e aí eu adquiri aqui e deixei assim de stand-by, né, observando. Lá foi crescendo, né, o EBC foi crescendo. Eu comecei a vir, né, eu vinha de vez em quando, ia até o rio, né, tomava um banho de rio, porque o Rio dos Couros é ali embaixo, né. Ali já é o parque, né, aquelas montanhas ali já são do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, né, e o Rio dos Couros é aqui embaixo. E fiquei muito encantada, né, sempre com esse bosque de voquízias, muito encantada, porque eu vi esse cerrado baixinho, né, que é o cerrado de altitude, é baixo, né, e essas árvores frondosas formando coletivos grandes, enormes, assim, né, de uma beleza majestosa, né. Essa árvore aqui, que é a árvore mãe aqui da terra, é um outro tipo de voquízia também, mas ela também tem essa imponência, né? Ela é maior até do que as outras. Então por isso que eu chamo ela de árvore mãe, porque ela se destaca das outras, assim, que ela é maior, e também porque é isso, né? É ela que acolhe aqui a gente que está chegando e tudo mais, entendeu? Enfim, aí, no primeiro momento eu botei uma tipi, uma tenda indígena, sabe, dessas dos índios norte-americanos, e vinha para cá de vez em quando, ficava, né, fazia meu foguinho, e observando, sentindo o lugar, um lugar forte, assim, né, um lugar de transformação, né. Eu digo que Alto Paraíso a gente não fica pedra sobre pedra, e eu acho que mais para cá ainda senti mais intensamente isso, né, a gente realmente passa por um burilamento muito forte, e muita gente nem aguenta ficar aqui, né? Porque é sempre muito processo, né? Mas na medida em que a gente vai se dando conta que esses processos todos vão levando a gente a esse encontro mais profundo com a gente mesma, né? E com o ambiente, com esses outros seres, a gente vai entendendo,
né, que é isso que faz sentido na vida, entendeu? Que é para isso que a gente está encarnado, né? Não é para ficar com distrações, com coisas que nos desviam desse caminhar, né, desse processo. Então a gente vai achando ótimo, né, vai gostando. Mas não é fácil, né? É burilamento, é desafio, é provação, e é isso, né? Depois, quando foi em 2000 já, 2015, 2016, aí eu comecei a construir aqui. Foi um processo demorado, né? Levou 3 anos. Em 2018, na verdade levou mais. Não, foi em 2019, né? Em 2019 é que a casa já estava em condições de me receber, não estava pronta ainda, né? Eu falei, não, agora eu vou para lá, e vim. E até porque já tinha na cidade, tinha um comércio do meu lado muito barulhento, enfim, a cidade começou já a ficar de um jeito que foi perdendo um pouco o encanto para mim, embora eu ainda ache maravilhoso a cidade, tudo que tem, sabe? Foi uma escolha muito assertiva, que eu considero assim da minha parte. E aí eu vim para cá em 2019 e aí começou uma outra etapa, né? Eu vim para cá ainda com esse sonho de ecovila, né? Ainda achando, não, vou fazer então lá uma ecovila de pessoas mais maduras, né? Ou de pessoas diferentes, assim, né? Ali no IBC estava acontecendo coisas muito interessantes, né? Sempre aconteceram coisas muito interessantes, mas a minha ideia era uma coisa um pouco mais de recolhimento, de espiritualidade, sabe? Assim, de trocas mais profundas nesse sentido. E quando começou a pandemia, eu estava com um grupo de pessoas, tinham pessoas inclusive morando aqui para a gente começar a ensaiar esse laboratório dessa experiência e tudo, né? E a pandemia mudou tudo. A pandemia mudou tudo, né? Porque essas questões humanas, né, as diferenças de concepção, as diferenças de crenças, né, foram fazendo com que a gente não conseguiu mais estar juntos aqui, né. Nesse ínterim, né, antes da pandemia, eu já estava com o processo da primeira RPPN, que é a Campos Úmidos, que é justamente daqui para baixo, daqui até o Rio dos Couros, que é essa área de Campos Úmidos e Murundus. Então essa RPPN a gente já tinha começado a fazer, a Xislia do IBC me ajudou no processo todo, me apresentou, o Yuri, enfim, então eu fui traçando esse caminho com a ajuda dela. E aí depois da pandemia, aliás, durante a pandemia, quando eu percebi que essa questão de aglutinar pessoas e de cuidar de pessoas, que era uma coisa que eu já tinha feito a vida inteira, né, perdeu um pouco o sentido para mim, né, porque o convívio com o bioma, o convívio com o ambiente foi ficando muito mais acolhedor e profundo, intenso, entendeu? Eu praticamente sozinha aqui, né, não tinha os vizinhos todos que hoje eu tenho aqui do outro lado, entendeu? O que tinham eram tatus, teius, bom, logo que a gente chegou aqui tinham emas, né, ema, siriema, veados, campeiros, era uma outra coisa, né, era uma coisa maravilhosa, assim, ainda é maravilhoso, não estou dizendo que não é, né, mas a presença humana sempre causa muito impacto, né? Principalmente se as pessoas não têm essa delicadeza de perceber que elas estão se inserindo num bioma que, embora o homem faça parte disso, integre qualquer bioma aonde ele se insira, né, a espécie humana, ele tem que primeiro observar o que está acontecendo, sentir o que está acontecendo. Da mesma forma que você chega na casa de uma pessoa, né, por uma questão de delicadeza, você vai observar, né, se ela usa sapato, se ela não usa em casa, se bota a louça aqui, se faz assim, se faz assim, como é que é o esquema, o ritmo, os hábitos daquela casa,
não é? Quando a gente chega na casa de alguém, a gente chega assim, pedindo licença, né? Reverenciando ali a oportunidade daquele convívio, aprendendo com quem está ali como é que é para se comportar naquele ambiente. Da mesma forma, quando você chega no ambiente natural, é a mesma necessidade. Todo mundo já estava aqui antes de eu chegar. Entende? Eu sou uma estranha. Eu estou invadindo um ambiente com hábitos humanos que são predatórios, que causam impactos, sim. Por menos que a gente faça, nossos hábitos causam muito impacto. Muito impacto. Então, se a gente não tem consciência disso, vai causar mais impacto ainda, vai causar transtorno, vai causar devastação, vai causar dizimação de espécies, não é? Então foi assim que eu cheguei pedindo licença, especialmente as voquízias, porque eu estou no meio do bosque delas, né? Tinha uma certa distância, não tirei nenhuma árvore, nenhuma, né? Fui fazendo as coisas justamente para que eu me encaixasse aqui sem perturbar muito, né? O povo todo que já estava aqui, né? Esse povo todo que habita as florestas e as matas e o cerrado e tudo mais, não só o povo visível, né? Porque a gente vê passarinho, árvore, borboleta e coisas maravilhosas, ema, siriema, etc. Mas o povo mesmo, dos espíritos desses seres, né? Então eu fui chegando assim, mas é isso, tem bomba, tem, sabe, tem coisas que a gente faz barulho, né, e, enfim. E assim eu cheguei. E assim eu me sinto até hoje aprendendo com esses seres, né, e crescendo com eles, e assim, bom, aí quando chegou o momento do plano de manejo dessa ecovila de baixo, né, da primeira, da primogênita, né, que é Campos Úmidos, que já tem 4 anos, eu conheci a Verônica porque ela veio aqui me ajudar com o plano de manejo da Campos Úmidos. E a Verônica, a gente sentou e bateu um papo daquele jeito super coração, assim, né, como é que é, o que você sente, quais são os seus sonhos e tal. Eu falei, olha, Verônica, eu contei um pouco da história para ela, eu falei, agora nesse momento assim, o que eu estou sentindo mesmo é que eu quero preservar tudo, sabe, essa parte de cima, que antes eu tinha esse sonho da ecovila, não sei o quê, eu quero preservar, porque a cidade está crescendo, sabe, está tudo acontecendo de uma forma muito desordenada, então eu quero garantir que pelo menos essa terra que eu tive a oportunidade de ser guardiã, né, vai ser bem cuidada, vai ser honrada, vai ser respeitada, entendeu? Só que é isso, agora eu não sei se a gente consegue fazer isso agora e tal. E a Verônica, não, a gente vai dar um jeito. É isso que você quer, nós vamos fazer sim. E assim, então, a gente começou, além do plano de manejo da Campos Úmidos, né, a fazer o processo todo da Terra das Voquízias, né, que é essa parte de cima, que é até maior. E aí foi outra alegria, assim, né, para mim é mais um pedaço da Mãe Terra aí, grandinho, que não é enorme, né, a gente ontem viu algumas reservas bem grandes, mas é o que me coube, assim, ser guardiã, e é uma alegria muito grande poder cuidar disso, sabe? E ao mesmo tempo em que eu me sinto acolhida também, né? E só para concluir, porque falando disso, né, eu sei que tem em algum momento aí uma questão de experiência, né, de coisas que já aconteceram aqui. Eu tive uma experiência que eu acho que foi uma das experiências mais transformadoras e mágicas assim da minha vida, sentada ali ao pé da árvore mãe, que ali é um lugar de muita inspiração, com um amigo, um recém-conhecido, assim, que tinha chegado da China e meditador também, então a gente encontrou muitas afinidades, e a gente sentava ali no pé da árvore e conversava e tal, e olhava para cima, ela estava toda ornada, assim, de estrelas, sabe? E uma luazinha nascendo, se pondo vermelha do lado de cá. Era um momento, assim, realmente de um esplendor absoluto. E aí eu fui percebendo como é que
tudo que eu caminhei na minha vida, tudo, todos os passos que eu dei, movidos pelo meu coração, por esse ímpeto de algo que eu não sabia direito o que era, como tudo isso tinha me trazido até aqui, aquele momento, entendeu? Então, como assim, a minha vida fez um sentido absoluto. Tudo que eu vivi, separação, coisas dramáticas, dificuldade, família, relação com família, vai para cá, vai para lá, viaja, tenta aqui, tenta ali. Tudo que eu caminhei me trouxe até aqui. E eu cheguei aqui sozinha, né? Cheguei em Alto Paraíso sozinha. E as primeiras vezes que eu vim sozinha também, né? E aquilo fez um sentido absoluto, sabe? Absoluto. E naquele momento, eu conversando com esse povo em pé, que a gente chama no xamanismo, né? Eu falei, olha, eu cheguei aqui, né? Sinto muito pelo impacto que eu causei, né? Mas eu tô aqui para proteger a gente, sabe? Estou aqui para nos proteger e me sinto ao mesmo tempo muito acolhida, né? Por estar aqui com vocês todas. E me emocionei e tudo, sabe? Foi esse momento de comunhão mesmo com o ambiente muito forte, embora eu me emocione com muita facilidade também, né? E aí foi isso, e ele também, assim, maravilhado, esse rapaz que estava comigo, assim, falou, nossa, é muita beleza, né? E é muita beleza mesmo, né? Só que passou, sei lá, uma semana, né? E aí, desculpa, eu vou jogar um balde de água fria, né? Foi o dia 24 de agosto de 2024, entendeu? E aí, quando eu vejo, tinham tacado fogo. Eu cheguei, para chegar em casa, eu tive que vir de carro entre as chamas, assim, acelerando, com medo, o pneu esquentando, sentindo o calor no carro. Mas eu vim, né? E ainda bem que eu vim, que quando eu cheguei, os brigadistas já estavam aqui em volta, querendo entrar, o fogo já tinha pulado para cá, já estava quase no pé aqui da madeira aqui do deck. Mas a minha dor foi ver, né, que eu prometi, de uma certa forma, que eu ia cuidar de tudo isso, né, enquanto me sinto acolhida, e fui impotente em relação a esse fogo, né, totalmente impotente. E aí me deparei com isso, né, que eu contei ontem com eu e a Robertinha, né, que é a pessoa que me ajuda aqui, meu braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda, cabeça. A Robertinha e eu fomos lá embaixo, e aí foi pior ainda, né? Porque aí eram canelas de ema de 3 metros caídas, sabe? Eram coisas assim, de cortar o coração de qualquer pessoa que está nesse nível de sensibilidade que a gente está, sabe? Foi muito difícil mesmo. Mas agora a gente está aí, né? Agora voltamos para as coisas boas. Né? Qual é a notícia do momento? Qual é a coisa boa? É que, né, o fato de eu ter conhecido a Verônica, que eu chamo ela de madrinha, né, minha madrinha querida, o fato de eu ter conhecido ela abriu esses horizontes todos, né, de encontrar esse coletivo. Tá aí o coletivo. Tá aí o coletivo que eu sonhava, que eu buscava, que eu precisava. Né? Para mim é uma realização também de uma vida, né? Uma vida que daqui a pouco essa vida vai fazer 68 anos, entendeu? Agora em novembro. Então, já 11, né? Então, assim, o fato da gente ter se encontrado, né, e ter caminhado nesse sentido, né? Porque a vida é mudança mesmo, a vida é transformação, né? Quando a gente fica preso a muitas certezas, né, a muitas convicções, a gente impede esse fluxo natural da vida que é lábil, né? Se transforma, flui. Isso é vida é fluência. Isso a gente aprende na medicina chinesa, no taoísmo, mas aprende observando o ambiente. Né? Vida é fluência. Né? E eu ouvi uma frase do filme O Conclave, que aquela frase ficou na minha cabeça assim, eu jamais esquecerei.
Essa frase diz o seguinte, e eu acho que é uma frase que vale muito para qualquer pessoa que esteja inserida num coletivo, ou querendo se inserir num coletivo, ou, enfim, honrando a possibilidade de ter um coletivo como companhia na vida. A certeza é inimiga da união. A certeza é inimiga da união. Aí a gente vê o quê? Que todas as polaridades, todas as discriminações, todos os preconceitos são fundamentados em certezas que dividem, que separam, que confrontam, que disputam, que competem, que rivalizam. São essas certezas que criam esses confrontos. Então, se você percebe que a vida está fluindo, que quem está vivo está fluindo junto com a vida, e que é isso que nos cabe, não nos cabe julgar, não nos cabe dizer o que é certo e o que é errado, porque a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. Amanhã tudo pode ser diferente, tudo pode nos surpreender. Tudo pode ser de uma outra forma, com experiências absolutamente singulares. Então a gente não tem como julgar, a gente só pode acolher. A gente só pode ter a curiosidade de uma criança quando se depara com um desconhecido. Então é diante disso que a gente está, é dessa oportunidade que a gente está em plena transição planetária, se deparando com isso. Eu vou continuar julgando, eu vou continuar esperando que a pessoa seja como eu gostaria, ou como eu quero, ou como eu acredito, ou como eu suponho, na minha diminuta compreensão do mundo, ou eu vou acolher essa pessoa na sua singularidade, né, com curiosidade, com interesse verdadeiro, genuíno, com escuta empática, né? É essa opção que a gente está diante, nesse momento, para fazer. Né? Então, eu agradeço demais essa oportunidade, sabe, de trazer meu coração aqui para vocês, né? A quem está me escutando agora, não sei como é que vai ser isso, não tenho, nem quero saber, né? Eu quero mais é que flua, né? Que flua. Eu, sendo movida pelo meu coração, eu cheguei até aqui. Né? Não que eu não fizesse uso de razão, de estratégia, de, né, estudo, de, enfim, né? Mas eu acho que a coisa que eu mais fiz uso foi realmente de abrir o meu coração e acolher a diversidade, acolher a surpresa, acolher a aventura, entendeu? Então, assim, eu não imagino, eu não vejo nada muito estanque, vamos dizer assim. Eu não sei, eu sei que 2 RPPNs são áreas de preservação permanente, mudanças maiores não vão acontecer, né? Mudanças assim no que nos cabe, mas a gente está em plena crise climática, enfim, vivendo esse momento, né, bastante evidente, que agora já acho que ninguém mais tem dúvida. Não é possível que algum negacionista ainda tenha dúvida. Né, porque tá aí, é o mundo inteiro sacudindo, balançando, queimando, alagando, tremendo, enfim, né. Eu, assim, no início, né, eu pensava em todos os filhos, né, que eu amamentei, que eu criei, que me cercaram até eu vim para cá e tudo, né, eu pensava, todo mundo vai ter onde ser acolhido, né. Mas aí cada um foi fazendo suas opções, cada um foi buscando seus caminhos e tal. Eu continuo sentindo que isso aqui vai ser um lugar com esse coração aberto, entendeu? Com esse coração aberto para pessoas que se afinam, para pessoas que estão nessa busca de entendimento fino, de olhar o outro nos olhos e tentar, e ter curiosidade, e não embate, né? De entender esse ser que está trazendo um outro universo, uma outra dimensão, uma outra perspectiva, um outro ângulo da vida para eu enxergar, sabe? Então, eu sei que a cidade cresceu, que agora mora um monte de gente aqui do meu lado, embora ainda seja uma área rural,
né? Vai continuar sendo área rural, então estão tentando adequar para essa quantidade de gente que está aí. Eu, quando interajo com eles, embora de forma firme às vezes, por causa dos cachorros que dizimaram quase todas as espécies que andavam por aqui, né? Mas eu sempre falo dessa forma amorosa, sempre falo de uma forma que eles se sintam acolhidos se vierem a mim buscar alguma informação, alguma coisa, entendeu? Não tenho nenhuma inimizade com ninguém, né? Que eu saiba, pelo menos, né? Então, eu espero que eles também desfrutem, eles também aprendam, eles também comunguem, porque em última instância eu sinto muita pena, sabe, das pessoas que não estão vivendo esse maravilhamento que eu tô, porque ainda não se permitiram perceber que eles fazem parte desse ambiente, sabe? A natureza não é uma coisa fora de mim, sabe? A natureza somos nós dentro desse ambiente, somos nós convivendo com todas essas espécies. É isso que é a natureza. Não é uma coisa, vou lá na natureza ver como é que é. Não, a natureza somos nós convivendo nesse ambiente. Então eu tenho muita compaixão assim, por quem ainda não despertou para essa realidade, que está ali só no celular, sabe, nas telinhas que capturam o seu cérebro, manipulam, moldam o seu cérebro. Não que não seja útil, porque são fontes de informação, são fontes de conhecimento, a tecnologia é super útil, mas é uma coisa para estar atento, porque elas capturam o seu cérebro sim, manipulam sim, querendo você ou não. Vão levar você a pensar do jeito que é conveniente para você ficar cada vez mais preso a isso, mais compulsivo, mais viciado nessa dopamina que gera, né? Então, é uma pena, porque eu acho que esse momento é justamente o momento da humanidade, das pessoas que estiverem preparadas, enfim, de quem quiser, entendeu? Estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, não, mas de quem quiser se sentir convidado, despertar para essa possibilidade. Porque está aqui, continua vivo, continua vibrando, continua cantando, continua voando, continua, olha só. Eles não estão nem aí se o mundo está acabando ou não está. Está todo mundo vivo aqui, todo mundo vibrando junto, entendeu? Sabe? E ensinando. Ensinando resiliência. Como eu tive um aprendizado, porque depois que queimou, ficou sem chover muito tempo, mas quando eu comecei a andar, já tinham coisas brotando. Mesmo naquela seca avassaladora, mesmo depois de ter queimado, sabe? Eu falei, gente, olha que aprendizado. Não adianta ficar aqui sofrendo porque queimou, eu tenho que fazer isso, eu tenho que brotar, eu tenho que renascer também. Entende? Então é um aprendizado permanente, sabe? Eu quero mais é que as pessoas despertem. Eu torço, eu oro para que isso aconteça. Mas eu sei que eu não tenho nenhum controle sobre isso, porque a vida é fluência e cada um faz as suas opções. Cada um faz as suas escolhas. Cada um está no seu momento específico e único de despertar ou não, né? Mas eu desejo, gente, a cada um de vocês aí que se está ouvindo esse vídeo, né? Está assistindo esse vídeo, é porque tem alguma afinidade com tudo isso, né? Eu desejo que vocês também encontrem um lugar que acolha vocês e que vocês possam cuidar e possam honrar, né, o nosso planeta mãe, porque esse planetinha, ele vai continuar, todo mundo fala, o planeta não vai acabar, porque o planeta, o Raul Seixas dizia, né, sacode as pulgas e vai, continua, é como se fosse um cachorro sacudindo as pulgas. Mas ele merece o nosso amor, por toda a generosidade, né, por todo o acolhimento, por toda a nutrição, por toda a beleza que eles nos brinda, assim, a cada dia. Então ele merece o nosso amor. Então se tiver um pedacinho de terra que você possa dedicar o seu coração e o seu amor, para que o planeta possa sentir, ó, gente, estamos junto, sabe? Estamos junto aqui, tá sacudindo, tá tremendo, mas estamos junto. Estamos junto com amor, carinho e com disponibilidade para o que vier, para o novo, para o inusitado, para o diferente, né? Com essa visão
para tudo que a gente não sabe, para tudo que pode nos surpreender. É isso.